Vamos lá, começar já já. Esperando só agora o Ronaldo entrar para a gente começar a falar hoje. Grande Ronaldo, fazer o convite aqui para você, rapaz. Para você entrar aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver agora. Bora, Ronaldo. Tudo bom, meu filho? Bora, Marcelo. Tudo certo. Tá me Tudo. ouvindo bem? Tô ouvindo tranquilamente bem. Tudo Poxa, bom? que massa, que massa. Vamos falar, Massa. bater um papo bacana hoje aí, saber um pouquinho aí como você virou mestre, doutor, funcionário do TJ, youtuber, escritor de livro, como é que você faz para Eita. render tanto aí nesse dia, o cara que falou de Marx a novo constitucionalismo, enfim, muita coisa bacana para falar aí, e para o pessoal que está Massa. tentando entrar no mestrado compreender o que é que aguarda, né, após a academia, entender como é que funciona o programa, que tu ficou lá tanto tempo, enfim, muita coisa para saber de você, muita coisa para aprender. E essa live vai ficar salva aqui no Instagram e a gente vai mandar também para o YouTube. Né? Mais tarde já entra no Massa. YouTube aí, porque é onde dá mais visualização, porque o pessoal, enfim, acho que acaba acelerando lá e seguindo mais. Mas me É. diga aí, Ronaldo, conta aí sua história. Por que de servidor de TJ, por que mestrado, por que doutorado? O que é que a gente pode aprender aí? Vamos lá, né? Eu sempre quis ser professor, né? Eu sou filho de professora, então sei lá, me levar para o colégio para aplicar prova, essas coisas. E eu acho que eu intuitivamente me interessei por essa profissão e, sei lá, eu acho que eu gosto de falar muito, então o professor gosta de falar, né? E eu acho que era a forma de que as pessoas me pagavam para fazer o que eu gostava, né? Que é falar. Então é basicamente isso que eu me tornei professor. Eu comecei fazendo uma faculdade de História, né? Eu não comecei em Direito, eu fazia faculdade de História na UFPE. E minha mãe, apesar de ser professora, depois ela passou no TRT e ela começava a encher meu saco para fazer direito, né? Mas ela sabia que eu queria ser professor, ela começou a criar uma super história dizendo que como bacharel em direito você pode dar aula também. E é Sim, uma coisa que não é muito intuitivo, né? Quando você está no. Eu não pensava em fazer direito quando estava no colégio. Mas quem pensa em fazer direito quando está no colégio pensa em ser juiz, promotor, advogado, mas não pensa que pode seguir uma carreira acadêmica, né? Então nunca tinha me interessado. Eu sei que depois de um ano da faculdade de História, eu comecei a fazer direito também. Eu comecei a fazer concomitantemente. Aí, para encurtar a história, no segundo período, eu acho, eu fiz o concurso do Tribunal de Justiça e passei. Aí no quinto período fui chamado. E aí não deu para. Eu ainda mantive por um semestre TJ, Faculdade de Direito, Faculdade de História, mas aí não deu. Aí eu optei por Direito. Né? Eu não assisti às aulas, aí começaram a me cobrar muito eu tinha média, eu saí com uma média 9,3 na faculdade de História, mas começaram a me cobrar muito, querer me reprovar por falta, fui chamado no conselho lá. Aí eu disse, tá bom, eu saio. Né? Aí tinha pensado em retomar, mas não retomei, porque eu vi também que o direito me dava essa possibilidade de fazer
de ser professor, né? O que eu queria com a faculdade de História. E a linha de pesquisa que eu tinha na faculdade de História, que era uma linha sobre democratização na América Latina, eu vim tomar retomar no doutorado em Direito, né? Então, às vezes a gente pensa que está fazendo coisas muito diferentes, mas em algum momento elas podem se encontrar e esse background leva você a essas coisas, né? Aí eu entrei no TJ e comecei a ser assessor de magistrado, comecei a ser assessor numa vara de família, fiquei 2 anos numa vara de família. Depois eu fui para uma vara criminal, onde eu sou assessor até hoje. Eu trabalho no gabinete criminal. E como eu sempre quis ser professor, eu não me interessei em fazer outros concursos, eu fui logo pro... Minha intenção era ir para o mestrado e o doutorado. Aí, aquele negócio de graduação, eu participei de grupo de pesquisa, fiz monitoria, fiz iniciação científica e fiz em seguida mestrado. E depois o doutorado. Doutorado, a gente pode até falar mais para frente, tive uma experiência fora do Brasil, morei no Equador, virei professor lá, ainda sou professor colaborador no Equador e na Argentina. Na Argentina eu sou professor visitante na Universidade Nacional de Rosário e no Equador sou professor colaborador no Instituto de Altos Estudos Nacionais, com tema de constitucionalismo latino-americano. Enfim, é mais ou menos essa resumo a história. Me diz uma coisa, aí tu decidiu fazer mestrado, aí quando se formou, como é que foi aí? Como é que foi essa preparação para a seleção? Porque a galera aqui que gosta muito de saber, né? Como é que a pessoa estudou, como é que conseguiu, como é que foi? Diz aí. Veja, eu fiz a seleção em 2014, né? E eu não sei em que medida a seleção foi modificada, né? O modo de estudar foi modificado. Para mim foi algo natural, porque desde o terceiro período eu fazia parte de grupos de pesquisa da própria UFPE. Eu não era estudante da UFPE, eu fazia história na UFPE, mas eu fiz graduação na FBV, faculdade que você é professor. Eu era a primeira turma, fui a primeira turma da FBV, fui a primeira turma a fazer OAB. Eu fui primeiro a defender a monografia lá na FBV, que eu fiz a monografia mais cedo, né? E eu participava de grupo de pesquisa da UFPE. Um grupo de pesquisa do professor George Browning e um grupo de pesquisa do professor João Maurício Adeodato. E participava de grupo de pesquisa também na própria FBV, que era conduzido pelos professores Enoque Feitosa e Lorena Freitas, que depois viraram professores da UFPB. E eles, na época, eles faziam doutorado na UFPE. Então, eles que me ensinaram o caminho das pedras, que como era, e eles disseram, não, você tem perfil, vamos estudar para o mestrado, né? Bom, eu costumo, assim, na minha época, eu acho que uma seleção de mestrado e doutorado, ela tem 3 grupos de informações que o candidato tem que reter, né? Como é mais ou menos o edital de uma seleção de mestrado, se estiver errado você me corrige. Tem uma série de áreas de pesquisa, né, linhas de pesquisa, que são já destrinchamentos de grandes grupos. Por exemplo, tem uma área de direito privado, aí tem uma série de linhas de pesquisa sobre direito privado, área de direitos humanos, uma série de linhas de pesquisa de direitos humanos. E essas linhas de pesquisa correspondem ao que a gente chama dos pontos, né? Que são os grandes temas que vão ser perguntados na prova, né? Então, esses temas estão explícitos, né? Porque não vai ter uma prova de mestrado que vai perguntar qualquer coisa de direito privado ou qualquer coisa de direitos humanos. Ela vai perguntar dentro desses temas, dentro desses pontos. Esses temas fazem parte da linha de pesquisa dos professores que compõem a pós-graduação. Então, esses temas são uma primeira informação que eu acho que o candidato tem que ter. Tem que saber esses temas. E tem que produzir cadernos sobre esses temas, né? Eu fazia assim, né? Eu pegava cada tema e fazia como grandes dissertações, grandes linhas de estudo sobre determinado tema. E eu não sei se ainda é assim a UFPE, mas existia uma bibliografia indicada sobre esses temas, né? Essa bibliografia, ela tem um nível de importância diferente, né? Por quê? Porque a respeito de alguns temas, tem uma bibliografia indicada de uma obra fundante de determinado tema. Às vezes uma obra internacional que inaugurou esse tema e vários professores passaram a pesquisar.
Então, para você entender esse tema, você tem que ler essa obra. Tem outros grupos de obras na bibliografia indicada que não dizem respeito ao desenvolvimento da vanguarda dessa linha de pesquisa, mas às vezes é um artigo de um professor que explica didaticamente melhor do que essa grande obra, às vezes explica de forma mais resumida, então é interessante ler também. E também tem uma outra linha de bibliografia que o candidato vai ver que corre o risco de não servir para nada, para apenas uma coisa. Às vezes, existem artigos ruins, né? E esses, às vezes, artigos ruins são escritos por professores que fazem parte da pós-graduação. Só que para que servem esses artigos? Ele dificilmente vai explicar bem o tema que se propõe, mas às vezes o que o candidato tem que saber, e aí é o terceiro grupo de informações que eu encaixo, que é que essa prova da seleção ela vai ser criada por um grupo de professores. E esses professores vão criar essa prova e vão corrigir essa prova. Então, é interessante, numa resposta ou numa prova de conhecimento, ou até na defesa de projeto, você encaixar o pensamento desses professores na resposta. Então, de modo que eu acho que a coisa mais importante é entender esses pontos, esses temas, e se fazer cadernos sobre esses temas. Porque não vai ter nenhum livro que vai ser fundamental, digamos assim, um livro que você vai conseguir esgotar esse tema com um livro apenas. Você vai ter que ler vários livros, várias bibliografias, inclusive, que não estejam nessa lista bibliográfica, para você compor esse tema. É engraçado, como eu passei em primeiro lugar geral no doutorado, muitas pessoas me pediam os meus cadernos, daí eu dei. E eu não vou falar quem, mas algumas dessas pessoas passaram na seleção estudando pelos meus cadernos. Mas veja que no mestrado, houve uma mudança no meu mestrado, que foi que antes você sorteava o ponto e você fazia uma dissertação. Sim. Os professores começaram a perceber que vários alunos que não tinham uma capacidade intelectiva muito grande passavam na seleção e às vezes não conseguiam ser, digamos, barrados na prova de defesa de projeto, porque eles simplesmente decoravam um caderno desse, um resumo desse, e passaram a fazer perguntas. Eu não sei se ainda é assim. São perguntas. Se é com base no pronto. Então, só que esse ano vai ser oral. Esse ano será uma defesa oral do projeto junto com as questões. Vai ser uma prova oral. Então vai ter o projeto e as questões, né? E as questões orais. É diferente. É diferente. Na minha época era uma prova de conhecimento, em tese, ninguém sabia o nome de ninguém, né? Depois uma prova de línguas e depois uma defesa de projetos. Na minha época foi assim, doutorado, né? Tanto mestrado quanto o doutorado. E aí o doutorado, a defesa de projeto valia 6 pontos e a prova de conhecimento valia 4 pontos e línguas não valia nada, era só classificatório, né? Não era eliminatório. Então eu fazia assim, Só que para mim foi algo muito natural, porque eu participava dos grupos de pesquisa que eram as linhas da minha área lá de teoria do direito. No doutorado eu fiz um misto, né, entre teoria de direito e direitos humanos. Na verdade, eu sempre fiz. No mestrado, eu analisei a relação de Marx com os direitos humanos, né, uma relação complexa, e no doutorado, eu analisei o novo constitucionalismo latino-americano, basicamente o hiperpresidencialismo. Né? E foi por isso que eu fui morar no Equador, assim. Basicamente isso. Ou seja, tu acredita que tu ter sido servidor do TJ te ajudou na pesquisa aí, dessa possibilidade de morar no Equador e tudo mais? Tu vê essa relação? Não, assim, me ajudou financeiramente, com certeza. Mas, assim, o trabalho... Porque o que às vezes as pessoas não entendem é que o jurista prático não necessariamente é um bom pesquisador e o bom pesquisador não necessariamente é um jurista prático. Em algum sentido, são atividades completamente diferentes. Né? Claro que você se qualificar é muito importante para você exercer a prática jurídica. Mas existem muitas pessoas que exercem a prática jurídica que não pararam na graduação, né? Mas não pararam de estudar, né? Não pararam de estudar, digamos, formalmente, né? Academicamente. Uhum. Mas são coisas bem diferentes. De modo que eu acredito que o que me ajudou, digamos assim, a prática jurídica,
esse ter um pé na prática é ficar um pouco incomodado com pesquisas exclusivamente teóricas, que pesquisas que parecem mais um artigo de opinião. Tem teses e dissertações que parecem mais artigo de opinião do que algo científico, digamos assim. Então eu no doutorado eu fiz uma pesquisa empírica bem forte, né? Porque eu achava que só teoria não ia dar conta do objeto que eu queria trabalhar no doutorado, até porque eu ia meio eu estava dando uma eu cheguei à conclusão, eu mudei, né, minha hipótese de doutorado, e eu estava chegando a uma conclusão de um padrão de qualidade de democracia nesse novo constitucionalismo diferente do que os teóricos do novo constitucionalismo defendiam, né? Como assim? Então eu precisava de... Assim, o que é o novo constitucionalismo, para aqueles que não conhecem? É um movimento que surge lá na década de 90, que surgiu a partir da virada da esquerda na América Latina. Governos de esquerda assumiram o poder. E ele partia da ideia de que o neoliberalismo tinha muito poder fático e era preciso, para contrapor esse poder fático do neoliberalismo, era preciso estabelecer um governo forte, e esse governo forte, que é sempre temeroso em matéria de América Latina, porque pode gerar autoritarismos, esse governo forte ia ser controlado por uma alta participação popular. Então, o novo constitucionalismo, a ideia do novo constitucionalismo era a volta do Estado na administração da sociedade, ou seja, se contrapondo ao capital, digamos assim, mas, ao mesmo tempo, essa volta do Estado seria controlada por uma alta participação popular, vários mecanismos de democracia direta, dentre outros institutos de participação popular. E eu comprei essa ideia do novo constitucionalismo. E quando a gente analisa as constituições, é isso mesmo que é o novo constitucionalismo. Porém, quando eu fui para a pesquisa empírica, eu percebi que essa participação popular, na verdade, o teor dessa participação popular era controlada pelo próprio governo, que ditava a agenda política. De modo que o povo, ele só era interessante para o governo a participação popular quando era para legitimar uma agenda política criada pelo governo. E o povo tinha muita dificuldade de emplacar a sua própria agenda política. Tanto é que o Equador, por exemplo, que é o segundo país que faz mais mecanismos de democracia direta na América Latina, nunca teve um mecanismo de democracia direta convocado pela própria população. Era sempre o presidente que convocava. E eu percebi que o presidente só convocava quando ele não tinha maioria no Congresso, não tinha maioria no Legislativo. Então, era uma forma de burlar essa dificuldade política. Aí, eu fui para o Equador e fiz uma pesquisa. Eu pesquisei o voto de cada deputado em cada projeto de lei durante 10 anos. E que partido era esse deputado? Aí deu um trabalho, né? Mas isso me deu uma análise empírica que eu pude perceber essas coisas. Eu não posso simplesmente falar, o presidente ele está indo consultar o povo quando ele não tem maioria no Congresso, né? Eu tive que analisar isso tudo e aí um detalhe, né, que o candidato vai passar quando faz pesquisa empírica, qualquer tipo de pesquisa, né? Em algum momento gera alguma ansiedade. Eu tive muitos sonhos, pesadelos, né? Que eu perdi essa minha tabela. Como era uma tabela que eu demorei só para fazer 6 meses, né? Eu tinha sonho que eu perdi essa tabela do Excel. Ou a Microsoft dizia, você não tem mais acesso, aí estava tudo em branco. Mas eu deixava em 5, 6 cantos. Salvado. 5, 6 cantos diferentes, né? Salvados, né? Então tu fez aquele caminho tradicional, mestrado para o doutorado, seguindo continuamente, e mudou a pesquisa do mestrado para o doutorado. Rapaz, me diz... Na verdade, veja, eu fiz marxismo e direito no mestrado. Já no mestrado, eu era, digamos assim, um marxólogo, mas não era um marxista. O que isso quer dizer assim? Eu era um especialista na obra de Marx, porque eu já tinha estudado há 10 anos o marxismo, só que eu não comprava todas as ideias do marxismo. Como, por exemplo, eu achava que o marxismo ele tinha uma incompatibilidade muito grande com os direitos humanos. Embora os movimentos sociais, que tenham base marxista,
tentam compatibilizar essas duas questões, conceitos de Marx como ditadura do proletariado, um certo autoritarismo dos governos do socialismo real. Só que eu tava pesquisando isso há 10 anos, eu não queria mais pesquisar isso, só que ao mesmo tempo eu tinha um super background dessa temática, né? E aí eu fui para o novo constitucionalismo quando eu percebi, eu estava lendo um livro sobre a biografia de Hugo Chávez, e ele disse, não, nós estamos querendo implantar aqui o socialismo do século XXI, que é um termo criado por Istvan Mesaros, né, que é um autor, um dos maiores filósofos marxistas. E eu disse, pronto, é isso. Eu vou continuar pesquisando reflexos do pensamento marxista na América Latina, sem ser marxista, né? Sem comprar todas as ideias de Marx. Se você falar com, digamos, um marxista autêntico, ele vai dizer que não temos que defender os direitos humanos, temos que fazer a revolução do proletariado, né? E aí já eu sou professor de direitos humanos, sou um cara que compro mais as ideias advindas dos movimentos de direitos humanos. E aí eu meio que saí da linha, mas ao mesmo tempo me mantive, aproveitei esse background e foi maravilhoso, que eu morei fora e virei professor lá do instituto. E é massa tá lá. Eu sou online agora, né? Mas vamos ver, essa epidemia vai passar e aí vamos voltar as coisas. Voltar. Me diz uma coisa, não. Aqui a gente vai fazendo perguntas parmeando, vai pro futuro e volta. Diz aí pra mim uma coisa, como é que é essa situação aí de ser professor, tá no YouTube, como é que é essa recepção, como é que surgiu essa ideia de começar a falar de direito? Eu me lembro que quando começou, que eu vi lá, o Cristiano Ronaldo tá no YouTube, velho, que loucura é essa, meu irmão? Levar direito pro YouTube. Quando de repente eu vi um dia desse, 25 mil seguidores, eu, porra! Aí comecei a seguir, eu vi, meu irmão, esse negócio, o que é que ele tá fazendo, hein? Tá tirando a roupa, tá fazendo o que aí, hein? Pra dar certo. Diz aí. O YouTube, eu sou muito inconstante, né, no YouTube. Eu não levo assim, apesar de eu ter equipamentos profissionais, eu às vezes posto muito, às vezes não posto tanto. Mas surgiu porque você conhece o professor Torquato Castro, lá da UFPL, dava uma disciplina de lógica jurídica. E ele me pediu para falar sobre dialética hegeliana, né? Tanto é que é o primeiro vídeo do canal, né? Dialética hegeliana. E só que foram poucas pessoas, né? Foram 6 pessoas assistir essa... Porque uma aula de um mestrando, às vezes as pessoas, não, vou lá para escutar o professor, mas não vou escutar o idiota do mestrando. Do mestrando. E aí eu dei uma aula e aí tava lá, aí João Maurício estava lá e Torquato, né, porque ele era o professor da disciplina. Aí eles dois disseram assim, começaram a divulgar nos grupos lá, era lista de e-mails ainda, um negócio antigo, né? Não tinha rede social, começaram a divulgar. Ó, essa aula foi extraordinária, a gente quer que você dê aula, mas a gente vai fazer um evento só para você fazer isso, né? E aí foi quando eles legitimaram, aí veio muito mais pessoas, né? E aí, mesmo assim, eu acho que deu umas 40 pessoas. Em um evento de lógica jurídica, na faculdade de direito, 40 pessoas é muita gente. É o Maracanã cheio. É o Maracanã cheio. E aí, eu dei essa aula e um colega meu, Bruno, que é de Alagoas, ele era doutorando na época, em direito tributário. Ele disse, pô, eu perdi essa aula. Por que tu não grava um vídeo e posta no YouTube? Eu disse, o que é YouTube? Isso era 2011, 2012, eu acho que o canal é 2012. Aí eu descobri o que era YouTube e gravei um vídeo super tosco. Lá é o primeiro vídeo, Dialética Hegeliana. É um vídeo que tem 60 mil acessos, né? Um vídeo até grande. Aí eu gostei de essa ideia de falar. É aquele negócio, eu gosto de falar, né? Então, não era professor ainda, ficava naquela... querendo ser professor, mas ainda estava no mestrado, ninguém me dava chance. E aí, eu comecei a postar aulas das coisas que eu sabia no YouTube e, incrivelmente, começou com ninguém, né? Incrivelmente foi crescendo. Eu postava inicialmente filosofia de direito, hoje eu posto mais direitos humanos, direito constitucional. Mas começou a crescer, eu comecei a postar e é impressionante, você atinge gente de Angola, de Moçambique, né? Um cara de Moçambique uma vez mandou um e-mail para mim
dizendo que, olha, eu pego 2 ônibus e porque eu vou numa sexta, ou era um sábado, era uma época que eu nem tava querendo postar tanto, mas eu postava aos sábados. E aí, como saiu os vídeos aos sábados, um professor lá de Moçambique, da Universidade de Moçambique, ele tinha um telão lá e ele transmitia as minhas aulas, vídeos que eu postava por lá. E caramba, eu fiquei com essa neura, assim, eu nunca mais posso deixar de postar, porque tem um moçambicano, eu nem sei se ele assiste ainda, que fica assistindo os vídeos, né? Então, você atinge um número de pessoas que é impressionante. Aí pro bem e pro mal, né? Vai ter gente que vai ficar falando merda, né? Mas é a vida, né? Principalmente numa época que eu ficava fazendo comentário político. Foi quando o canal cresceu mais, inclusive. Mas o povo fala de tudo. Mas no início você fica meio chateado. Mas você sabe que você tem hater e é normal. Eu não tenho muito, não, mas tem um ou outro que chega e fala mal, mas é a vida. Mas eu gosto muito da plataforma, é massa. E dá dinheiro, assim, dá um dinheiro extra. Então é legal. É o futuro, então, cara? E aí, veja. Diz aí. Hã? Eu ia perguntar, é o futuro, então, porque... o professor ter essa dupla jornada, youtuber e... O que é que tu acha aí? Eu acho que ele dá uma independência pro professor que é impressionante. Eu acho que todo professor deveria ter um canal no YouTube, ou trabalhar. Os professores de cursinho trabalham melhor com redes sociais, né? Mas os professores universitários, eles não trabalham tanto com o YouTube, por exemplo, gravação de aulas, né? Poucos professores gravam aulas, porque, na verdade, o dinheiro que se ganha não é o dinheiro que se ganha com o YouTube, é o que você ganha com a visibilidade que o YouTube lhe dá, né? É mais isso. E eu demorei para perceber isso. Por exemplo, o YouTube me deu um background, me deu um instrumental de gravar vídeos à distância muito antes de pandemia, de tudo. Então, no Equador, por exemplo, enquanto os professores tiveram que se adaptar a sistemas online, eu fui o primeiro professor a gravar aulas online lá no Equador, porque eu tinha voltado para o Brasil, eu dou aula daqui do Brasil, né? As aulas são ao vivo na plataforma deles, mas eles tiveram que se adaptar e eu que fiquei como carro-chefe da universidade lá, né? Que é a Universidade de Pós-Graduação do próprio estado equatoriano. Então, esse negócio de aulas online, eu já estou desde 2012 nessa questão de aulas online. Então, não, eu antecipei porque alguém me disse que tinha o YouTube e eu comecei a botar e gostei, né? Não foi um negócio que eu fiz uma super análise de mercado e disse que esse é o futuro. Embora eu ache que esse é o futuro e embora eu ache também que isso vai gerar também uma degradação dos professores, né? Uma precarização da profissão. Porque se você dá aula para 40 pessoas numa aula presencial, você, enquanto professor, hoje as universidades, a gente sabe, quando você é professor online, você consegue dar aula para 150 pessoas, né, no sistema de tutoria. Então, vai fazer com que a instituição que você pertence vai ganhar mais dinheiro e talvez você vai ganhar menos dinheiro, né, proporcionalmente. Então, eu acho que, ao mesmo tempo que é extraordinário, porque você atinge um nível inigualável de pessoas, isso vai gerar precarização do ensino universitário, do professor universitário. Eu acho que isso já é uma realidade, não é um negócio que vai acontecer. Eu acho que isso já é uma realidade. Já é uma realidade. Aí eu fico com a pergunta. O Ronaldo, quando começou a fazer o mestrado, doutorado, perceber esse movimento, não bateu uma desilusão não de ser professor, vendo o mercado decaindo e você, com certeza você tem seus objetivos, seus sonhos aí. E aí, como é que ficou essa relação aí, vendo essa situação aí se desenvolvendo? Não, bateu porque... tanto é que eu já não sou mais professor universitário no Brasil, né? Eu só aceitei ser no Equador, não tenho condição de morar no Equador, porque eu tenho mulher e filha aqui, mas eu aceitei nesse esquema de professor online, trabalhando de casa. Hoje eu dou aula aqui no Brasil num cursinho,
preparatório, né? Dou aula de Direitos Humanos e Direito Internacional, e dou aula nessas instituições fora do Brasil, sempre online. E sempre por produção. Hoje, para eu equalizar as várias coisas que eu faço, eu percebi que era melhor trabalhar por produção do que trabalhar como professor universitário presencial, que todo dia tal eu tenho que estar na turma tal, e tem deslocamento. Então eu prefiro trabalhar por objetivos, assim, ó, um cursinho chega e fala, ó, eu quero um curso de Direitos Humanos para Polícia tal, curso de Direitos Humanos para a OAB. Eu gravo e envio. E fico algum tempo sem trabalhar com isso. Eu também posso, eu tenho um Tribunal de Justiça, né? E, enfim, bateu, claro, essa desilusão. Eu, quando escolhi ser professor, porque eu quis ser professor universitário, né? Só que há algum tempo a universidade vem entrando em uma precarização, né? De modo que, por exemplo, o salário inicial de um professor universitário hoje é o que eu ganho como técnico judiciário. Ou seja, como ensino médio no Poder Judiciário. Então é uma precarização muito grande. E eu refleti que minha vida no exterior, assim como professor, é uma vida que tem muito mais perspectivas, digamos assim, de sucesso do que aqui mesmo no Brasil. Eu ensino lá no Equador, na melhor instituição do Equador. É uma instituição de ponta que tem professores da América Latina inteira, né? Aqui eu sempre ensinei em faculdades do Recife, né? Que é periferia do conhecimento jurídico do país, né? E então eu percebi, e o nível de esforço para entrar em uma instituição pública, o nível de esforço extrajurídico, é um nível de esforço que eu acho que hoje não vale a pena. Não vale a pena. E a universidade, ela carece disso, né? A universidade, eu acho que ela fala bastante da ética na sociedade, mas ela trata os amigos melhores do que os outros, né? De acordo com vários segmentos, igual a vários segmentos. E aí eu comecei a achar que no exterior a coisa era tratada de forma mais profissional do que aqui no Brasil. Então foi por isso que eu meio que desisti de ser aquele sonho que eu tinha inicialmente, eu meio que desisti. Mas é extraordinário fazer mestrado e doutorado. Eu não me arrependo. Não me arrependo de fazer. Tanto é que foi o que me possibilitou ensinar no exterior. Né? É interessante que a UFPE me possibilitou isso. Se eu fizesse mestrado, doutorado, por exemplo, numa faculdade privada, eu teria que provar uma série de competências, né? Como é uma universidade pública, eu não precisei provar nada. Doutor de uma universidade pública tem o padrão querido internacionalmente. Você recomenda o pessoal fazer mestrado e doutorado? Que dica você daria para uma pessoa que quer fazer mestrado, doutorado na universidade pública? Primeiro, você recomenda. E segundo, quais seriam as dicas de estudo aí para passar? Não, eu recomendo com certeza. Com certeza, eu recomendo. É maravilhoso, porque, veja, um mundo, eu acho, assim, mais de... Eu sempre fui muito autodidata. É um mundo muito mais de autoconhecimento do que de conhecimento alheio. Porque o professor da pós-graduação, ele não é um professor que vai pegar na sua mão e vai dizer estude isso, estude isso, estude isso. Né? É um professor que você vai ter que procurar esse professor. E se você procurar bem, você vai conseguir extrair muita coisa desse professor. Mas mais do que isso, a pós-graduação ensina você a ser um pesquisador de verdade, né? Um cientista, digamos assim, de verdade. Porque quando você é doutor em alguma coisa, ou mestre em alguma coisa, é menos que você entende do resultado e mais que você entende dos meios. Como assim? Alguém que é doutor ou é mestre em alguma área do conhecimento, ele entende o percurso que é necessário para você chegar àquele conhecimento. Quando um leigo vai analisar o resultado, digamos assim, de um artigo científico,
ele analisa apenas o resultado, se ele concorda ou não com aquele resultado. Quando quem é mestre ou doutor vai analisar, ele vai analisar primeiro o método que o pesquisador utilizou para chegar naquele resultado. Então, a questão não é se eu concordo ou não com aquele resultado, é se o método que você utilizou foi o adequado a chegar naquele resultado. Porque você pode chegar a qualquer resultado a depender dos métodos que você emprega. Então, isso lhe dá um conhecimento até para a área prática, um conhecimento crítico acerca de teses jurídicas que vai funcionar tanto para a área acadêmica quanto para a área prática. Nesse ponto, a pós-graduação ajuda na área prática, ter esse conhecimento crítico do método, né? Como a pessoa chega naquela tese exposta, quais são os interesses. Toda tese tem interesses que querem ser protegidos, interesses legítimos e, às vezes, interesses não tão legítimos. E quando você é mestre ou doutor, isso lhe possibilita. A pós-graduação lhe ensina menos o conteúdo e mais métodos para você aferir se um conhecimento é ou não verdadeiro. Isso eu acho extraordinário. E metodologia científica tinha que ser dado desde o colégio. A gente não aprende no colégio metodologia científica. A gente aprende o resultado de conhecimento científico. Mas a gente deveria aprender como se aprende ou como se pesquisa. Isso lhe torna um ser humano mais crítico a respeito das coisas. Então, se eu recomendo, super recomendo. Super recomendo. E apesar de eu ter meio tá saindo dessa área de ensino, ainda sou professor em várias instituições, mas, pô, no fórum que eu trabalho, os advogados me chamam professor, estão sempre me acompanhando, né? Então, quando eu escuto, por exemplo, doutor, eu tô cagando para isso. Mas quando eu escuto professor, eu digo, pronto. É uma coisa que eu gosto de ser chamado, de professor, né? Doutor, eu acho indiferente, nem divulgo que eu sou mestre doutor, quem me acompanha sabe. Mas quando é professor, eu ainda sou, né? Digamos assim. Então, super recomendo. Super recomendo. E quanto às dicas, né? As dicas. Veja, a minha principal dica é o que eu falei no início da live. Quando você pegar os temas que vai cair no seu edital, você tem que fazer o seu próprio material. Porque isso já está lhe preparando para o que você vai precisar no mestrado. Não pegue um material pronto e simplesmente estude o material pronto. Você vai ser um bom candidato ao mestrado quando você tem um tema e você vai lendo a bibliografia daquele tema e vai preparando o seu próprio material, né? É um conhecimento que fica mais consolidado do que pegar o material pronto. Depende também do nível em que você está e do quão distante está da prova, né? Se a prova está muito em cima, você pode ir para um preparatório, como o Corpus Iuris, que eu sempre indico, né? No início eu preparava para o mestrado e o doutorado, depois eu abandonei, aí sempre indico o Corpus Iuris, porque eu indico quem eu conheço, né? E Marcelo eu conheço desde o mestrado, sei da competência e do comprometimento. Então você tem que pegar com quem você entende, né? Entende que sabe o percurso, que já fez, né? Tem um monte de aventureiro por aí, né? Então, a primeira dica, construa o seu material. E tenha uma crítica acerca da bibliografia que você vai ler. Aquelas bibliografias indicadas, não necessariamente você precisa ler todas. Você tem que ter consciência de que quando um professor quando no edital do mestrado tem uma linha de pesquisa X, é porque aquela linha de pesquisa é importante. Por que é importante? Porque os professores que compõem essa pós-graduação pesquisam isso. Então, é interessante você ler a obra dos professores que vão participar da banca. Porque você tem que ser pragmático na análise. É tudo que você coloca numa resposta na prova de conhecimento, por exemplo, ou na própria defesa de mestrado, você acredita? Não, nem tudo você acredita. Né? Tudo é importante que você dá essa importância? Não, nem tudo é importante. Mas você está fazendo uma prova, né? E você tem que saber qual é a cabeça da pessoa que vai analisar essa prova. Talvez as pessoas não saibam como é feito uma prova de seleção do mestrado. Eu sei disso porque quando eu estava no doutorado, eu corrigi algumas provas do mestrado, né? Daqueles que ingressariam no mestrado. Claro que meu orientador depois ele referendou.
Mas como é feito? Existem, vamos supor, 4 perguntas. E cada pergunta diz respeito a uma linha de pesquisa, a um ponto daquele. O professor que vai corrigir... Não é um professor que vai corrigir as 4 perguntas. Na verdade, quem corrige é o professor que elaborou a pergunta. Então, o professor que elaborou a pergunta é o professor que pesquisa aquela área daquela pergunta. Então, se você estuda a obra desse professor, sabe como ele pensa, está atualizado sobre o que esse professor pensa, o mais seguro para você fazer uma prova de qualidade, né? Porque você vai reproduzir o que ele pensa e é óbvio que ele vai dar uma nota maior para você se você reproduz o que ele pensa. Não necessariamente o que ele pensa é o que você pensa, mas isso você deixa quando você já está no mestrado. Aí você tem independência. Não tem isso de, não, porque o orientador não vai deixar você falar X ou Y. Não. Há uma liberdade muito grande no mestrado e no doutorado. O problema é entrar. E para entrar, você tem que saber o que os professores pensam. É por isso que, em algumas postagens que vocês fazem, e talvez quem não seja da área acadêmica não entenda, você faz uma postagem. O último artigo do professor tal foi sobre isso, você faz um resumo do artigo. Aí, alguém que está participando dessa seleção não entende por que eu tenho que saber esse artigo desse professor que eu nem conheço. Porque é ele que vai corrigir sua prova. Então, se você consegue citar... E aí outra dica pragmática é, quando você for escrever uma resposta, você tem que criar oportunidades para citar o pensamento do professor, né? Não adianta também você fazer uma resposta e citar a ciência daquela área, o saber daquela área fala, se você não cita nada do professor. Então, citar explicitamente o nome do professor, se citar a obra do professor, o artigo do professor, é bastante interessante, né? E uma dica extra, digamos assim, extra acadêmica, mas se tratando de academia, isso é muito importante. Se você conseguir ser conhecido pelos professores antes, é interessante também. É interessante, por exemplo, você... Travou aí? Tá me escutando? Não, estou lhe ouvindo. Pronto. Se você vai, por exemplo, uma palestra que esse professor vai dar, e você se torna uma figura conhecida, né? Às vezes se critica muito disso da universidade, dessa subjetividade. Mas veja, alguns não sabem, talvez não saibam disso também. Quando um candidato entra no mestrado e ele desiste, o programa de pós-graduação perde pontos na CAPES com isso, deixa de receber recursos. Então o professor tem que ter uma mínima confiança de que esse candidato que entrou, ele vai produzir uma boa pesquisa e ele não vai desistir disso, ele não é um aventureiro. Então, por isso que você tem que se tornar, esse seria um objetivo extra-intelectual, digamos assim. Você tem que procurar conhecer esses professores e fazer com que esses professores lhe conheçam. Então, você talvez frequente como ouvinte o grupo de pesquisa dele, você participe de palestras que ele vai dar. Isso é importante. Por exemplo, eu não era da UFPE, eu era da UFPE do campus, mas eu não era da Faculdade de Direito do Recife, né? E os professores não me conheciam no mestrado. Isso fez com que, por exemplo, minha nota de projeto, eu era o primeiro na prova de conhecimento, mas minha nota de projeto caiu para o terceiro no mestrado. No doutorado, que eu era conhecido, eu arrisco a dizer que isso me deu credencial para, por exemplo, minha arguição no mestrado foram uns 15, 20 minutos de arguição. No doutorado foram 5 minutos. Eles já sabiam quem eu era. Você pode até achar isso injusto. Só que a vida é injusta e a academia é assim. A academia funciona assim. Então você tem que trabalhar com as regras do jogo. Agora, isso vai depender da linha de pesquisa. Tem linha de pesquisa que a subjetividade é maior e tem linha de pesquisa que a subjetividade é bem menor. Eu digo que a linha de pesquisa que você entrou, por exemplo, a linha de direitos humanos, é bem menor a subjetividade. Bem menor. É uma linha bastante técnica mesmo, né? E é uma linha que as pessoas se conhecem. É uma linha muito disputada. Muito disputada. Em geral, eu acho que é a linha que tem mais candidatos, né? A gente, assim, tem... Só no Corpus Juris são 4 turmas atuais
cada uma com 5 alunos, ou seja, 20 alunos se preparando com a gente para mestrado e doutorado. Daí você tira, é a maior turma do curso. Ou seja, 4 turmas cheias, que a gente só trabalha com 5 alunos. E uma coisa que eu digo, Ronaldo, que tu falou aí, com relação a essa subjetividade, eu digo, gente, o professor quer selecionar um pesquisador. Ele não quer um aluno genial, chato, que vai perturbar ele. Ele quer um pesquisador que vai ser parceiro dele, que vai continuar a pesquisa dele. Continuar a pesquisa dele não é pegar o trabalho dele e continuar, mas é seguir a linha de raciocínio. Ou seja, é alguém de confiança, é alguém bom, que passou na seleção, mas alguém de confiança. Alguém que ele possa contar e dizer assim, ó, bicho, o tema é tal, vamos lá debater esse tema que eu preciso dar uma aula. E tu vai ter que ser esse cara, pô, sabe? Esse cara intelectual e esse cara parceiro amigo, né? Então, assim, é entender que a academia não é um concurso público. É uma seleção pública, mas não um concurso público meritório apenas, né? Tem essa subjetividade que é importante, porque pesquisa acadêmica é coisa séria, né? No meu doutorado, eu fiz sobre hiperpresidencialismo. O hiperpresidencialismo não é um conceito que eu inventei. Eu contribuí, eu acrescentei 3 características a esse conceito. Mas o hiperpresidencialismo é um conceito muito trabalhado por Roberto Gargaredia, professor da Universidade de Buenos Aires, que eu tive uma interlocução muito, muito grande com ele. E é mais ou menos nessa linha que você está dizendo, né? Porque eu praticamente, o conceito dele de hiperpresidencialismo é um conceito bastante teórico. Eu fiz uma pesquisa empírica para provar que ele estava certo. Basicamente foi isso. Eu fiz uma pesquisa empírica no Equador para mostrar que ele estava certo, porque ele trabalha com direito constitucional comparado. Então, ele amplia para toda a América Latina. Eu disse, pelo menos no Equador isso está certo. E você está fazendo. Então, o professor quer isso. Ele quer tanto alguém para continuar a obra, tanto... Porque o conhecimento é muito vasto. E o conhecimento tem que ser cada vez mais verticalizado. E um só autor não consegue fazer um conhecimento muito verticalizado. Ele precisa de outras pessoas, né? Então é preciso o desenvolvimento dessa confiança. Quando eu entrei como professor colaborador, eu não cheguei como professor colaborador no Instituto de Altos Estudos Nacionais. Eu solicitei que eu pudesse acessar a biblioteca. Aí o meu tutor lá me reservou 10 minutos do final de uma aula dele, de 4 horas, para eu explicar minha pesquisa para os alunos. E aí ele e por sorte, o decano da universidade estava lá. Aí o decano disse, gostei, vou lhe dar agora 1 hora. Aí eu expliquei minha pesquisa durante 1 hora. Aí os que estavam lá, gostei. Aí você vai dar outras palestras. Eu dei 2, 3 palestras e depois que eu virei professor colaborador. Veja que não foi uma seleção para professores colaboradores. Foi um sistema em que eles estavam... eles tiveram confiança no meu trabalho, tanto intelectual quanto meu comprometimento com a instituição. Porque até eu ser professor colaborador, eu não ganhava nada por isso. E eu sempre estava disponível. Engraçado, né? Quando eu voltei do Equador, que eu virei professor colaborador, virei professor colaborador ganhando por isso, depois que eu voltei para o Brasil, né? E quando no último dia, que eu tinha feito tudo de graça, as aulas todas de graça, eles me levaram na biblioteca do curso, que eles têm uma editora, né? Lá, e digo, escolha 30 livros para você aqui. Esse vai ser seu pagamento pelo período que você esteve aqui. É engraçado que eu cheguei no aeroporto de Bogotá, que é um aeroporto muito rigoroso, e o cara tava achando que eu tava fazendo tráfico de drogas, né? Porque tinha uma mala só de livros. Aí o cara me levou para uma salinha, abriu todos os livros. Aí no final ele disse, você é professor? Eu disse, sou professor. Enfim. Então essa questão da confiança às vezes é mal compreendida. É ruim às vezes quando você não está no grupo, quando você não é conhecido, não procura ser conhecido. Mas veja, se você vai ter um emprego na iniciativa privada, dificilmente as empresas abrem seleções, né? É um esquema de indicação, você tem que estar no meio e você tem que se manter. Você só se mantém se você é bom. Mas entrar no meio precisa ter um esforço seu, né? Você não pode sentar na cadeira e achar que você não tem um título nem nada e os professores venham cá, você é extraordinário. Não, você tem que provar o seu valor. E para provar o seu valor, você tem que aparecer. E a vida é assim, não é só na universidade. Se você quando vai entrar numa faculdade privada, dificilmente se abre seleção de professores.
É um coordenador que indica você. Por quê? Porque você apareceu. Nisso o YouTube ajuda bastante, né? O YouTube ajuda bastante. Apesar de que o YouTube é mais visto por alunos do que por professores. Bem mais. Bem mais. Ronaldo, terminando aqui nosso tempo, queria dizer assim, Mas, perguntar para ti, com sinceridade, o que é que você daria aí, o que é que você diria aí para esse cara que está querendo fazer mestrado, querendo fazer doutorado, qual é a tua realização, por que ele deve fazer, qual é a motivação interna que o cara tem que ter? É ser professor, é ser pesquisador, você acha que essa motivação interna do cara, ele pode dizer, ah não, eu só quero só um plus no meu salário, muita gente vem no Corpo Júri e dizer assim, Marcelo, eu quero fazer seleção para ser mestre, para ganhar um plus no meu salário lá no TJ, que o plano de carreira é X. Eu digo, beleza, velho, mas eu digo assim, o que é o tesão que tu viu aí na academia, tu que sempre quis ser professor e disse, rapaz, isso aqui é o que me motivou a terminar 6 anos de estudo, fora 5 de graduação, para estar onde eu tô hoje. O que é que tu tens aí? eu sempre fui, assim, com meus 16, 17 anos, eu queria ser escritor, né? Eu queria ser escritor, mas queria ser de literatura, essas coisas, né? Também, viu? E sempre gostei muito de livro. Eu sei que tu fosse professor de literatura, tudo. E eu achava, inclusive esse negócio de fazer um concurso, inclusive um concurso básico, como um concurso serventuário, era muito inspirado meio na história de Machado de Assis, né? Machado de Assis. E você sabe mais do que eu que Machado de Assis tinha um emprego mais ou menos, era um serviço público que garantia a vida dele, e ele ia fazer o que ele gostava, que era escrever, né? Depois virou um gênio da literatura. Mas o que o garantiu foi o serviço público, né? Então eu me inspirava muito nessas histórias dos literatos. E queria ser escritor, e o mestrado me deu essa possibilidade de ser escritor, né? Sempre fui meio intelectualzinho, né? Então eu queria me aprofundar nos assuntos e falar para as pessoas. E o fato de você ter um livro, tem um negócio do ego também, as pessoas licitarem, as pessoas mandarem mensagem, o seu livro é extraordinário, comprei seu livro, blá, blá, blá. O mestrado me deu uma oportunidade de entrevistar presidentes latino-americanos. Eu entrevistei o Rafael Correia, né? Rafael Correia. Então, fiz a entrevista do Rafael Correia, entrevistei o presidente da Assembleia Nacional Equatoriana. Então, me deu super oportunidades assim de conversar. Eu fui para o direito constitucional porque eu gostava de política também, né? De conversar mais tecnicamente sobre política. Eu acho que as pessoas têm várias motivações. Eu, como sou servidor público, eu sei que grande parte da motivação dos servidores públicos é ganhar mais dinheiro. Eles não estão interessados em conhecimento. Desse conhecimento nesse nível. Tanto é que muitos nem fazem as seleções das universidades públicas brasileiras. Já partem para as outras que são mais fáceis, entre aspas, assim. Um tempo era Argentina, hoje é Portugal, né? Para não ter nenhum trabalho de aprender outra língua. Mas a minha motivação era fazer pesquisa de ponta e ser reconhecido como intelectual, como quem contribui para a ciência, né? Então, por exemplo, hoje meu livro, o Hiperpresidencialismo, o Novo Constitucionalismo, ele está como referência no grupo de estudos sobre América Latina da Universidade de Princeton. Então, claro, isso foi porque Gargaredia indicou, né? Então Somente, né? é um negócio, pô. Não, veja, você tem uma possibilidade. Tem gente que tem ídolo na música, né? Meus ídolos são escritores, são intelectuais. Tá e aqui, meu viu? constitucionalista. Hã? Tá aqui, viu? Aí. Tá na ordem, viu? Meu ídolo no direito constitucional, como constitucionalista, é Roberto Gargaredia. E eu tenho uma possibilidade de hoje, eu mandar um zap para ele, tô pensando nisso, e ele responder, esse contato direto é impressionante, assim, é um negócio que para mim, para outras pessoas podem ter outras motivações, mas eu que sempre fui alguém livresco, né, meu intelectual, você ter o seu próprio livro e as pessoas citarem, e eu conversei com
e talvez seja uma última dica aí, eu conversei com o Pasminho, que é juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? E ele, depois que leu meu livro, eu conversei com ele ainda fazendo a pesquisa, depois eu enviei meu livro para ele. E aí ele disse assim, por que ninguém tinha feito essas perguntas sobre o novo constitucionalismo ainda? E aí a dica é o seguinte, às vezes quando a gente quer o mestrado, o doutorado, a gente fica querendo criar novas teorias, criar algo mirabolante, criar algo muito grande. E talvez uma dica final se você faz o básico bem feito, isso é o extraordinário. Uhum. É fazer o básico bem feito, o simples. As grandes obras que modificaram a humanidade são obras bastante simples. Claro, você tem que ter um cabedal teórico, você tem que ter uma base complexa para desenvolver o simples. Mas para você chegar na pergunta que é simples, isso leva, inclusive, bastante tempo, né? Você demora para entender essas questões. Fazer o básico é importante. E isso faz com que você não faça aquela mistura de super teorias, leia 30 milhões de autores de matizes diferentes, né? É fazer o básico, né? Eu gosto muito de fazer o básico e gosto de pesquisas institucionais, né? Pesquisas só teoréticas, eu tendo a achar que é uma mera opinião, né? Gosto também de teoria, mas eu acho que a teoria tem que se combinar com pesquisa empírica. Massa, não. Sensacional, cara. Eu agradeço você demais ceder esse tempo aí para conversar com a gente. Porque, enfim, para contribuir, a gente tinha altas conversas lá no mestrado, sempre aquela polêmica, aquele debatezão nas aulas que tinha quando eram os professores mais marxistas, assim, né? O nosso querido e saudoso professor Zaidan, que as aulas eram sempre movimentadas, enfim. Eu agradeço demais, Ronaldo, por essa visão aí, sempre certeira e crítica. Aí vai contribuir bastante. Eu vou jogar esse vídeo aí no YouTube e lá no grupo de alunos do Corpo Juris vai estar aí disponível, porque com certeza vai inspirar muita gente a entender também um pouco como é, né? Porque como tu falou, né? Tu conseguiu ter teu espaço na América Latina, mas não no Brasil por uma questão meramente, né? Tipo, tem um trabalho bom, um trabalho consistente, mas conseguiram perceber o grande pesquisador, você lá, né? E não aqui. Paciência, é a vida. E, tipo, fazer mestrado e doutorado, o pessoal acha que é aventura, que é alimentação de ego apenas, mas na verdade lá você se descobre e você vai ver o seu potencial de fato para contribuir para a sociedade, né? O livro, quando eu vi o Interpresidencialismo, eu fiz, rapaz, vem porrada aqui, né? Comecei a ler quando tu me enviou, e ainda não terminei, mas eu já entendi. Vai um pouco numa vertente que a gente precisa debater do constitucionalismo, porque eu lembro que foi bem ufanista mesmo. O pessoal, é maravilhoso, é lindo, é democracia participativa, o preâmbulo da Constituição é maravilhoso, eu choro. A primeira vez que eu li o preâmbulo da Constituição Equatoriana, e fiz artigo, eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa é essa? Beleza, tá ali no artigo de lei, mas vamos ver na prática? Então, esse trabalho de pesquisador, de desnudar, né, aquilo que tá bonito, é arretado. Enfim, agradeço aí pelas dicas, pelos conselhos. Tenho certeza que os alunos aí vão gostar pra caramba, que a galera assiste pra caramba as lives aí, os vídeos no YouTube. Eu dou aquele abraço fraterno aí à distância. E qualquer coisa, estamos aí, viu, meu filho? Pode chamar aí, perturbar. Qualquer coisa, se precisar de alguma palestra no curso, de algum tema pro mestrado, aí eu estou à disposição. A gente vai se falando. Pronto, que eu falo um pouco sobre a pesquisa. Vamos debater. Vamos fazer, com certeza. Um abraço, te cuida. Abraço. Valeu. Valeu, mano.